damos tanto poder e importância para a opinião dos outros? Afinal, ninguém é melhor que ninguém. Todos fazemos parte do mesmo mundo. E é em nome de um mundo melhor que nós começamos agora o segundo bloco do Educação. No finalzinho do primeiro bloco, eu deixei no ar essa questão da lei de inclusão, mas no intervalo surgiu uma coisa interessante, que o deputado querendo implicar com a Janine, então vou deixar o senhor implicar com ela primeiro, depois a gente fala sobre a lei. É que na nossa, não só na nossa literatura, mas na nossa brasileira, mas literatura internacional, tem muitos personagens que marcam esse preconceito físico, né? O coxo, o perneta, o maneta, o corcunda de Notre Dame, etc, etc. Que veio através da literatura perpassando no tempo, né? E como a nossa Janine é uma escritora, saber como é que a literatura está tratando isso hoje, né? Então, no intervalo a gente estava aqui conversando, né, sobre essa questão da mudança que aconteceu na literatura, mas o bacana é que não foi uma mudança, assim, no meu ponto de vista, não foi uma mudança imposta, né, porque até certo ponto as pessoas escrevem o que querem, né, mas quando a gente fala de criança, de adulto também, mas a gente tem que ter uma certa responsabilidade. E na literatura infantil a gente teve muita mudança porque os pais, as escolas estão cada vez mais rigorosas em relação não só à qualidade do texto, né, a qualidade atrativa, né, a qualidade dos temas também que estão sendo abordados, como essa questão do preconceito, né, para não ficar com aquele estigma, né? A gente acabou de passar aí pelo Dia do Índio, que, enfim, por si só, esse O Dia do Índio não é uma coisa bacana, porque a gente sabe que não existe cultura indígena, existem culturas indígenas, nem todos os índios dormem em oca, por exemplo, né? E a gente insiste em pintar a criança e botar uma pena na cabeça dela e passar para ela a imagem de um índio que é que representa um povo, né? E isso, às vezes, vai para a literatura. A gente ainda tem hoje, em livros escolares, essa imagem. E isso acontece com os povos africanos também, enfim. E a gente tem uma literatura hoje na escola que ainda é muito complicada, que ainda tem muito estigma. Só que a gente não pode aceitar, né? Se a gente recebe na escola, né, esse tipo de material, a gente devolve, a gente discute, porque a gente não pode acatar mas a secretaria que mandou, né? A Secretaria de Educação. Vamos lá na secretaria, né? Não precisa ter essa coisa de hierarquia, porque o professor, ele é um ser pensante. Eu sou um ser pensante, você é um ser pensante, você não tem que só receber e não se manifestar, né? Você trouxe uns livros aí, Janine, algum deles em especial fala desse assunto? Sim. Eu queria que você lesse algum trechinho, você separou alguma coisa pra gente? Sim, eu trouxe um livro, eu queria falar primeiro de um livro que eu gosto muito, que é Menina Bonita do Laço de Fita, ótima dica, né, que é da Ana Maria Clara Machado, e é um livro que eu sempre recomendo, porque ele tem uma linguagem, uma abordagem muito bonita e suave, né? Não é nada de lição de moral, porque isso não funciona com criança, essa coisa de, tá vendo, você tem que fazer igual, né? É uma coisa, não é sermão. Eu trouxe um livro meu que chama As Duas Bonecas Azuis, que é a história de duas bonecas que não tinham boca. E a Labelle, que é a personagem principal do livro, ela passa sempre em frente a uma casa de palha que tem essas duas bonecas azuis e ela sente muito medo e é um medo que ela não sabe o porquê, né? É uma casa que causa medo, ela não vê a boca das bonecas e o livro fala um pouco sobre isso, sobre o medo e sobre o preconceito que você constrói sem antes se chegar, sem dar chance para o outro, né? E aí quando ela vê que as bonecas têm boca, que a luz do sol ilumina, né, traz a verdade e as bonecas, né, se manifestam para ela e ela vê que não tem nada demais. Então, assim, é um livro que até no meu trabalho lá na Piraporeando, quando eu vou falar sobre preconceito, é um dos livros que eu levo. E um outro livro muito bacana, que, assim, eu ganhei ele essa semana, é um livro que vai ser lançado amanhã, na Livraria da Travessa. Ele é da Ana Cláudia Bastos.
É um livro muito bacana que fala sobre várias formas de família, várias estruturas familiares. Família que tem pai e mãe, vô e neto, mãe e mãe, pai e pai. Assim, eu fiquei muito encantada pelo trabalho, né, deles, é da Zit Editora. Legal. Então tá fresquinho, elas vão lançar amanhã. E eu sempre procuro não ficar só no universo dos meus livros, né? Eu adoro troca, sabe? Eu vou no seu lançamento, você vem no meu. O que você tá fazendo? Vamos fazer junto. Então é um livro que eu recomendo muito, assim, né? Que fala sobre essas diferenças familiares. Família grande, família pequena. Família de... É um livro bem atual. Muito, né? Atual, muito. E verdadeiro, né? Sim. Vamos lá para a lei? Vamos falar um pouquinho dessa lei de inclusão? Como é que o senhor viu essa lei, a apresentação dessa lei, a polêmica toda que ela trouxe à tona? Qualquer lei de inclusão social, ela mexe com o preconceito das pessoas, né? E hoje nós vivemos uma sociedade absolutamente extremada, né? E o que dá ibope, vamos lá botar o termo, é você ter posição extremada e não ter posição mais de equilíbrio, mais de mediação. Então, a polêmica vem exatamente pelas posições mais exacerbadas. Na verdade, a LBI, a Lei Brasileira de Inclusão, ela foi feita justamente para proteger, né, e para dar a acessibilidade a todos os espaços dentro do nosso Rio de Janeiro, dentro do nosso Brasil, para aquelas crianças que são portadoras de necessidades especiais, né, adultos, crianças, adultos, enfim, para protegê-los, na verdade. Ainda precisamos caminhar muito para que essa lei seja cumprida. Foi uma polêmica danada por conta das escolas que queriam cobrar mais dos alunos com necessidades especiais. Exatamente. Nós tivemos uma demanda muito grande dentro da rede pública das escolas particulares, porque elas passaram a cobrar o serviço fornecido do mediador, elas passaram a cobrar mensalidades maiores aos responsáveis, no intuito de fazê-los acreditar que eles teriam uma qualidade melhor no desenvolvimento do seu filho, né? Então, a Lei Brasileira de Inclusão, ela vem justamente para fazer com que a criança tenha acesso à educação, seja ela privada, seja ela pública, e ela tenha os seus direitos cumpridos e preservados. A questão do mediador, a questão da acessibilidade, né? Então, essa lei, na verdade, ela foi de 2012 para cá, ela já vinha sendo discutida desde 2009, né? E ela foi feita em 2012, mas ela só entrou em vigor realmente em janeiro. Então, a sociedade ainda precisa se apropriar do que diz a lei e precisa exigir que ela seja realmente cumprida em toda a sua íntegra. Quando a professora chegou aqui, a primeira coisa que perguntei a ela se ela era de escola pública ou escola privada. E quando ela falou em 32 crianças, aí eu pergunto, quantas professoras são? Ela falou uma. Eu digo, e aí? Mas depois ela completou, mas são 2, 3 crianças por turma de inclusão, né? O que evidentemente faz com que essa inclusão possa ser mais fácil. Porque até um determinado momento também tinha a turma, né, para as crianças, entre aspas, denominadas especiais, que o próprio processo educacional era excludente, né? Então, por isso que esses períodos de transição são os períodos mais difíceis, mas também os mais importantes, né? Eu já tive uma oportunidade de ter uma reunião com diversas mães e levar os seus filhos, né, com diversos tipos de questões vivenciais diferentes. O desespero dessas mães, né, essas mães pobres, de conseguir vaga em escola para essas crianças, isso foi uma reunião em Bangu, era imenso, imenso. E
não é só da acessibilidade na escola, não, de como chegar até a escola. Né? Porque a questão do transporte é quase uma guerra diária, uma obstinação imensa para botar o filho para estudar. Exatamente, é o que eu digo para elas assim, a nossa luta começou agora, é muito recente, é uma lei muito recente, né, como eu falei. Então, a partir de agora, a gente vai buscar com que ela seja cumprida, né, com que a criança possa ter realmente as suas garantias de escolarização, né? Então, está sendo ainda um caminhar. Sim, né? mas já foi um passo bem importante, né? Muito importante. E essas crianças, como o deputado falou, eram vistas e matriculadas dentro de uma classe especial. Como se fosse uma classe separada dentro daquela escola. Como se não fizesse parte do mundo, né? Longe do mundo. O mundo é aqui e você tem o teu cantinho lá. Não, mais grave, né? Porque fazia parte do mundo daquela escola, mas numa sala e numa turma diferente. O que marca mais. Sim. A gente está no finalzinho do programa, Janine. Eu queria que você lesse alguma coisa ou desse algum exemplo para quem está em casa de como pode trabalhar essa questão do preconceito. Manda bala aí agora no finalzinho do programa. Bem, eu gosto da bala doce. Olha, eu vou deixar uma dica, né, que é a questão da literatura, que para a criança o fato de contar histórias assim é tão mágico, é tão incrível. E assim, é importante o pai ou o professor, o educador, ler primeiro a história antes de contar para a criança, porque a criança percebe quando você lê para ela uma história que você não conhece ainda. Então, a sua entonação é diferente quando você já conhece a história. Então, lê primeiro, lê para você, lê em voz alta até. Para tornar mais interessante. Para tornar mais interessante. Né? E a literatura, ela é muito rica. Né? Eu vou deixar a dica de uma livraria, chama Iná Livros. A Iná Livros é uma livraria que eles vendem, assim, são especializados praticamente em literatura que aborda a questão da diversidade cultural. Então, fui na livraria, quase não tem, ou é difícil, ou não estou achando, né? E outra coisa, não é porque, como eu tive a infelicidade de ouvir esses dias, uma mãe dizendo o seguinte, que a gente estava conversando sobre quais temas usar na escola, né, do filho dela, para falar sobre diversidade. E aí a ideia era falar sobre diversidade cultural e a gente sugeriu um tema e ela falou, não precisa porque meu filho não se mistura com esse tipo de gente. Ui. Pois é, e assim, é complicado. Então, não precisa, meu filho não precisa disso. Precisa sim porque ele vive numa sociedade e ele está inserido e você quer que ele esteja inserido. Então não tem essa de, ele não precisa. E então eu deixo essa dica da questão da literatura, usar os livros para essa discussão. E deixo aí a dica da Iná Livros para quem quiser conhecer. Gente, muitíssimo obrigada pela participação nos 2 programas. Sempre que tiver novidade, tragam para mim. E até a próxima. O nosso programa está terminando e se você quiser ver novamente, basta acessar o site www.alerj.rj.gov.br. Na semana que vem nós temos encontro marcado às 9 horas da noite. Educação, se você não se envolver, não rola. Até a próxima. Eu tô meio indecisa entre atriz e vlogger, porque eu gosto muito de mexer com câmera, vídeo, mas eu gosto muito de atuar e de interpretar também. Não sei, uma mistura do filme Percy Jackson, que eu adoro muito, de fantasias. Imaginou ser filho de deuses, poder controlar água, fogo, vento, as estações. Também cheio de chocolate, que eu amo chocolate.